Vamos lá, FUVEST 2024. Em países frios, é comum o uso de pequenos aquecedores de mão, normalmente descartáveis que podem ser colocados dentro de luvas. Uma alternativa mais sustentável é o aquecedor de mão reutilizável, que é constituído por uma solução aquosa supersaturada de acetato de sódio armazenado em um reservatório maleável, conforme mostrado na figura a seguir. Então, aqui está o acetato de sódio, aqui está o reservatório. Um choque mecânico nesse reservatório, que eu estou representando com essa energiazinha aqui, perturba a solução supersaturada e leva à precipitação do sal, resultando no seu aquecimento. Após o uso, o aquecedor pode ser regenerado por imersão em água quente, que dissolve o sal, deixando pronto para ser reutilizado. Bom, então você tem um aquecedor com uma solução supersaturada, a gente vai discutir o que é uma solução supersaturada. Você dá um pouco de energia para essa solução supersaturada, esse sal precipita. Então o sal, que estava supersaturadamente dissolvido aqui, ele começa a aparecer de novo na forma sólida. Ele sai da forma aquosa para a forma sólida e isso começa a liberar energia, tanto que o bagulho fica quentinho. Ó. Vamos fazer aqui as ondinhas de calor, certo? Ele fica quentinho e aquece sua mão, certo? Bom, então vamos discutir o que é uma solução supersaturada. O que é uma solução, primeiro, saturada? Uma solução saturada é aquela que você colocou numa dada temperatura, sei lá, um sal, nesse caso acetato de sódio. Você colocou acetato de sódio suficiente lá para próximo grãozinho de acetato de sódio que você colocar lá, essa água aqui já não vai conseguir dissolver, certo? Mas, como o acetato de sódio, aqui que a gente está vendo no exercício, como você tem que colocar ele num banho de água quente, certo? Para ele solubilizar mais, a gente sabe que a solubilização dele gosta de calor, certo? Ou seja, se você quiser dissolver mais acetato de sódio, você deixa o ambiente mais quente. Então vamos supor que você pegou essa mesma quantidade de água aqui, com essa mesma quantidade de acetato de sódio, você deu uma esquentada nela, você deu uma fervida nela e colocou mais acetato de sódio, certo? Aí que a água fala assim, pô, o ambiente está mais quente, eu consigo dissolver mais acetato de sódio. Certo? Só que aí a água vai esfriando, esfriando, esfriando. Como aquele ambiente lá, embora não consiga, numa temperatura mais fria, tradicionalmente, dissolver aquela quantidade de acetato de sódio, embora ela não consiga dissolver na teoria, o que acontece na prática? Aquele acetato de sódio foi tão calmamente, foi tão sem perturbações esfriado, de uma maneira que aquele sal ainda está dissolvido lá. Só que o que acontece quando você dá um pouquinho de energia? Esse sal precipita, então a água volta e fala assim, peraí, deu uma perturbação no sistema, então o acetato de sódio vai voltar a precipitar. É exatamente isso que acontece. E então tem uma coisa específica que deixa esse exercício super fácil de visualizar. A gente tem um acetato de sódio, certo? Na forma iônica. Quando a gente dá uma energiazinha para ele, daqui a pouco eu desenho o que representa essa seta aqui, indo de volta. Quando a gente dá uma energiazinha para ele, ele vira... Não, desculpa, quando a gente dá uma energiazinha, não. Quando calor é aplicado para ele, certo? Quando você dá calor para ele gosta de virar... desculpa, aqui é menos. Aqui é menos. Ele gosta de virar o acetato de sódio dissolvido, certo? Em solução aquosa. Então, esse aqui é sólido, esse daqui é aquosa, esse daqui é aquosa. E o que acontece quando você tira calor? Então, frio. Você deixa o ambiente frio. Ele volta para a forma sólida, certo? Por quê? Porque ele está falando aqui no enunciado que ele gosta de calor para se dissolver em água. Então, se ele tem uma dissolução endotérmica, certo? Que gosta de calor, a precipitação dele é exotérmica, certo? É o equilíbrio. Você tem um evento endo indo num sentido, você tem um evento exo em outro sentido, certo? Então, essa energiazinha aqui, para não dar confusão, é só uma energiazinha de ativação, para você conseguir transformar essa solução supersaturada em uma solução saturada com corpo de fundo, né? Porque esse sal aí que estava supersaturado, ele vai aparecer na forma sólida de novo, certo? Então, aumentando a temperatura aí, você consegue dissolver ele mais facilmente. Então, vamos lá. Alternativa A. A precipitação do acetato de sódio é exotérmica e sua solubilização é endotérmica. Exatamente, é isso que ele está falando aqui. Você bota ele na panela, ele passa para forma aquosa. Você deixa ele frio, ele passa para a forma sólida. Certinho. B. A diminuição da temperatura aumenta a solubilidade do acetato de sódio. Negativo. Ele fica mais solúvel,
quando ele está no ambiente, um ambiente quente, uma temperatura mais alta. Alternativa C, a solubilização do acetato de sódio para a regeneração do aquecedor libera energia, aquecendo o banho d'água. Não, negativo. O banho d'água que dá energia para o acetato de sódio. E o acetato de sódio, esse processo de colocar ele na forma sólida, de novo, que libera energia. Alternativa D, quando o aquecedor é regenerado, a solução interna passa a ser supersaturada para uma solução diluída. Não, a solução volta a ser supersaturada, certo? A solução não está diluída, é supersaturada para saturada com corpo de fundo e depois volta para ser supersaturada de novo, tá? E a concentração de acetato de sódio na solução dentro do reservatório não muda durante a regeneração do aquecedor. Muda sim, certo? Porque é exatamente isso, você tem uma solução que tá com mais acetato de sódio dissolvido, inclusive super dissolvido, aí você dá uma energiazinha de ativação e ele dissolve, e ele volta para o estado sólido de novo, certo? Então a alternativa certa é a alternativa A.